Olá, amigos! Para você que gosta de estudar Espiritismo, conheça as séries do projeto Espiritismo e Mediunidade. Temos o estudo das obras básicas da doutrina espírita de Allan Kardec. O que é Espiritismo? Série completa, com 78 episódios. O Livro dos Médiuns. E o clássico da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. O estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda com as séries Nos Bastidores da Obsessão, série completa com 62 episódios. Tramas do Destino e No Rumo do Mundo de Regeneração. Conversa com Marcelo Shoa e convidados. Temas diversos à luz do Espiritismo. Aulão da Mediunidade. Revisão completa da série O Livro dos Médiuns. Mediunidade em Foco. Trechos que dialogam com os aspectos relevantes da mediunidade. Voz do Coração. Preces e reflexões profundas para você entrar em sintonia com a espiritualidade maior. E não podemos esquecer dos nossos podcasts. Áudios das séries para você ouvir onde quiser. Disponíveis no Spotify, iTunes e no Google Podcast. Tudo isso em um único lugar. Baixe o aplicativo gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. E como você nos acha? Espiritismo e Mediunidade. Estude conosco. Siga-nos e muita paz. Conversa com Marcelo Shoa e convidados. Temas diversos à luz do Espiritismo. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. E na noite de hoje recebe aqui um companheiro para lá de especial, é uma alma muito querida, que a gente fica igual pinto no lixo quando a gente recebe ele aqui. É o nosso ultra mega power, doutor Vicente Pessoa. Vicente, seja muito bem-vindo entre nós. Obrigado, Marcelo, é uma alegria estar aqui com você, com a Regina nos bastidores, sempre muito bem recebido, sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, a noite de hoje promete, a gente já vai falar sobre ela, né? Eu tô aqui empolgadíssimo. Mas eu costumo dizer, sabe, Vicente, que prece e copo d'água a gente não nega para ninguém. Então nós vamos iniciar as atividades da noite de hoje. Eu vou me servir aqui de um primeiro opúsculo. Olha, esse livro aqui é simplesmente sensacional, Vida Feliz. Trata-se de uma obra, né, expedida por Joana de Ângeles e pela pena segura desse humanista, desse médium baiano brilhante, o nosso querido o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então, Joana vai nos dizer, na lição de número 125, e depois dela a gente vai fazer uma prece, ela vai nos dizer assim: estuda sempre, incorpora às tuas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para meditação, torna-se o cimento forte da tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam o progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém, faze-o constantemente. Vamos orar. Estamos aqui, Senhor,
empolgadíssimos pela oportunidade de refletir sobre as mensagens de um de teus prepostos de luz. Ainda que em nossas parcas possibilidades, mas de coração sincero, te solicitamos, Senhor, abençoa essa nossa empreitada. Se podemos pedir algo de nós, te solicitamos que os teus emissários, os teus mensageiros do alto, aqueles que nos visitam constantemente, cada uma de nossas residências, possa um grupo destacado abraçar, enovelar em vibrações de carinho o nosso companheiro amigo Vicente. Permita, Senhor, penetremos nas observações do excelso astrônomo Camille Flammarion, a fim de que saiamos desta singela live mais equipados emocionalmente. Por tudo isso, então, estendendo as nossas possibilidades vibratórias, buscando o psiquismo do nosso Pai Celestial, te solicitamos, Senhor, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, amigos, nós temos aqui, acertei, eu sempre erro, Vicente, que é espelho, né? Sempre erro, agora eu acertei. Tcharam! Temos aqui ao nosso lado, para você que está chegando agora, pegou o iniciozinho da prece, o nosso doutor Vicente Pessoa. Ele já é um livre docente entre nós aqui, fica à vontade, ele é médico, infectologista, adora jogar xadrez, é apaixonado também por astronomia, e ele é um estudioso da doutrina espírita, é vice-presidente da AME de Goiás, não é isso? Tem um currículo bom, não para o homem, viu? E o mais importante eu deixo para o final, é um companheiro que fala bastante ao nosso coração. Tem um verbo simples, o que dialoga bastante com aquela exortação de Leonardo da Vinci, né? Quando ele nos diz que a simplicidade é o supremo grau da sofisticação. Então ele entrega para a gente de uma maneira muito objetiva e ao mesmo tempo muito consistente a mensagem que verte do alto através do seu verbo sempre muito feliz. E a gente conseguiu espremer aqui a agenda do Dr. Vicente e ele está entre nós, ele vai conversar sobre essa obra que, bom, claro, eu vou deixar ele falar sobre isso, mas eu preciso mostrar o livro, olha. Tcharam! Eu acho que a sua capa é diferente, né? Olha só. Tcharam! Urânia. Falaremos hoje sobre essa obra singular. Vicente, o nosso infectologista, doutor Vicente Pessoa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo entre nós. A palavra é toda completamente sua. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, Regina. Sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Temos a nossa história, a nossa aventura no passado, né, que nós compartilhamos. Eu também sou muito grato a vocês por tudo. E falar de Camille Flammarion para mim é sempre uma alegria muito grande. É uma personagem, uma personalidade que eu estudo há muito tempo, justamente por essa afinidade astronômica, porque eu gosto realmente muito de astronomia desde criança. Sempre fiquei ali grudado nos binóculos e nos telescópios. E nasci em família espírita, e aí um dia eu descobri que existia esse astrônomo espírita, que foi amigo pessoal de Allan Kardec, e que trabalhou com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, inclusive. Então, é alguém que viveu diretamente com o codificador, que é algo que todos nós gostaríamos muito de ter vivido, né? Quantas perguntas nós não faríamos para Allan Kardec, não é mesmo? E nós conversávamos nos bastidores que muitas vezes os espíritas deixam de ler as obras básicas da doutrina espírita e também os clássicos dos autores contemporâneos de Kardec, como Leon Denis, que talvez seja o mais conhecido de todos, mas ainda assim é pouco conhecido. O que dizer, então, de Gabriel Delany, filho de Alexandre Delany, que foi amigo pessoal de Kardec também, e
Camille Flammarion, talvez o que tem a obra mais desconhecida desses três, mas que, como eu disse, foi amigo pessoal de Kardec e também foi amigo pessoal de Gabriel Delany. Delany frequentava as reuniões mediúnicas na casa de Camille, estudando os fenômenos das mesas girantes. Então, o conhecimento que essas personalidades nos trazem são conhecimentos contemporâneos aos de Kardec. Eles foram pioneiros e divulgadores dessa mensagem consoladora que nós chamamos de espiritismo. E tiveram a coragem de expor as suas ideias numa sociedade muito positivista, muito materialista, enfrentando a academia vigente naquela época, as pessoas que eram contrárias a essas ideias. Camille chega ao ponto de desafiar publicamente, de maneira elegante, claro, sem desandar para ofensas pessoais, mas apenas, como ele mesmo diz, desafiando as ideias, o grande filósofo Auguste Comte, que era materialista e que havia enterrado Deus. Então, na sua obra Deus na Natureza, Camille chega a desafiá-lo para um debate de ideias, obviamente, não de caráter, não da moral, né, de Auguste Comte, para que eles pudessem discutir a existência de Deus. Então, é sobre esse tipo de homens que nós estamos falando. E ele escreve algumas obras muito interessantes. Camille tem uma bibliografia extensíssima, mais de 40 livros publicados, e muitos deles exclusivamente de astronomia, outros alguns romances, mas a maioria dos livros de filosofia espírita ou filosofia espiritualista. E hoje nós vamos conversar sobre essa obra, Urânia, essa que é a edição da Federação Espírita Brasileira, com a sua logomarca aqui no cantinho, né? É uma edição que eu guardo com cuidado e carinho, que eu ganhei da minha mãe. É um livro, você vê que não é um livro tão grande, como você mesmo comentou, Marcelo, a gente pode ler esse livro em 1 ou 2 sentadas, dependendo da sua disposição e do seu tempo, mas é um livro que traz grandes conhecimentos filosóficos, científicos, e mostram toda a poesia de Camille, não é à toa que ele é chamado de o poeta dos céus, e mostra também o seu conhecimento científico, muitas vezes à frente do seu tempo, um conhecimento pioneiro, ousado, digamos assim, naquela época. Então, essa obra é um romance, é um dos 2 romances mais famosos de Camille, sendo que o outro é Estela, né? E ele recebe esse nome de Urânia em referência à deusa ou musa da astronomia na Grécia Antiga. Existiam 9 musas gregas, né? Representando cada uma área do conhecimento. Então, nós temos, por exemplo, Calíope, que era a musa da eloquência, Thália, a musa da comédia, Érato, a musa da poesia lírica, Polímnia, que era a musa da poesia sagrada, e temos também Urânia, a musa da astronomia. E ela era a musa de Camille Flammarion, por isso ele dá esse nome a essa obra, né, que nós vamos fazer uma viagem astronômica. Então a obra, ela começa, na verdade, com um estagiário que foi admitido recentemente no Observatório de Paris. É um aluno aprendiz de astronomia que representa o próprio Camille Flammarion, porque na biografia dele isso de fato aconteceu. Em 1858, ele consegue uma vaga de aluno astrônomo no Observatório de Paris. E é muito curiosa essa história, porque é uma história real da vida pessoal de Camille. Ele passa mal na missa um dia em Paris, lembrando que ele não é natural de Paris, ele havia migrado para Paris com a sua família devido a dificuldades financeiras. Então ele passa mal nessa missa, e ele havia fundado uma liga que chamava Academia da Juventude, que era composta por jovens estudiosos de ciências e artes. E essa liga funcionava até como um plano de saúde, assim. Eles tinham uma contribuição mensal, que eles faziam uma bolsa, uma poupança, para que quando cada um dos membros precisasse de socorro, essa liga pudesse socorrê-los. E acontece isso, Camille passa mal nessa missa, desmaia, e a liga contrata e paga para ele um médico chamado Dr. Fournier, que vai examiná-lo. E quando esse médico chega lá na sua casa para examiná-lo, repara que na sua cabeceira tem uma obra chamada Cosmogonia Universal, que é a obra que ele escreveu com 15 anos de idade. Depois dessa escrita, né, mais ou menos depois no fim do século XIX, ele muda o nome da obra para O Mundo Antes da Criação do Homem. E a obra é um espetáculo. Né? Eu tenho o original francês, de 1880,
com as gravuras feitas pelo próprio Camille Flammarion, onde ele vai discursar sobre a origem da vida, sobre a origem dos planetas, a origem do universo. Isso ele escreveu com 15 anos de idade, né? Quando as teorias sobre essas informações eram muito incipientes e principiantes. Mas, enfim, o que nos interessa isso? É porque o Fournier, o Dr. Fournier, quando viu essa obra, ficou impressionado com a capacidade daquele jovem de 15 anos, 16 anos naquela época, e ele então o apresenta para o grande astrônomo francês Urbain Le Verrier, que aparece no livro como uma personagem. Le Verrier, o diretor do Observatório de Paris. E Camille vai vestido elegantemente, sua mãe prepara para ele um paletó, uma cartola, luvas delicadas, e ele vai todo feliz, porque as mães são demais, né? As mães com cuidado e atenção aos filhos, prepara Camille para essa entrevista, que aconteceu de verdade. Então ele é admitido no observatório, e depois nós podemos contar uma história sobre Le Verrier, que ele era muito famoso, um astrônomo que foi responsável pela descoberta do planeta Urano. Inclusive, esse planeta chegou a ser chamado de planeta de Le Verrier. Então, ele era uma personalidade, um ídolo de Camille, ele já tinha lido sobre Le Verrier em obras de astronomia, e então ele era admitido para ser estagiário lá do Observatório de Paris, sob os cuidados de Le Verrier. Depois, Le Verrier entra em atrito e começa a perseguir Camille dentro do observatório, porque Camille escreve a obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, e Le Verrier classifica essa obra como uma alucinação, como uma fantasia de um jovem, e começa a criticar severamente a obra, que foi muito elogiada por Allan Kardec, e que da onde Allan Kardec acaba tirando algumas ideias para colocar em A Gênese, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Tem até um texto de Allan Kardec na Revista Espírita de 1865, comentando sobre essa obra de Camille Flammarion e elogiando aquele jovem astrônomo com as suas ideias inovadoras. Mas, enfim, o livro começa com Camille como, um aluno estagiário, e ele entra na sala do diretor, e lá tem uma estátua da deusa Urânia, né? Estátua maravilhosa, uma estátua linda, e ele se apaixona por aquela estátua. E ele descreve aquela estátua, né? As diferentes ondas luminosas que ela emite de acordo com o horário do dia. A luz entrava pela janela do escritório de Le Verrier e fazia sombras e luzes naquela estátua, e ela mudava de feição, ora mais alegre, ora mais serena, ora mais ativa, ora mais inspiradora, ora mais reflexiva, e ele fica encantado com aquela estátua, e ele se apaixona por ela. Certa noite, ele em casa dormindo, ele se desprende do corpo em sonho, né? E ele recebe na sua imaginação a visita da deusa da astronomia, de Urânia. E ela então pega na mão dele e eles fazem uma viagem intergaláctica, né? Uma viagem espacial. Ela começa a levá-lo para lugares distantes do sistema solar, convidando-o assim, né? Vem ao céu lá em cima, vem, olha e vê. E como ele é um poeta, Camille, ele vai dizer assim: e que linda boca tinha Urânia, eu lhe teria beijado cada palavra. Quer dizer que as palavras dela são tão confortadoras e tão inspiradoras que ele beijaria as palavras de Urânia. Então, caracterizando a sua poesia como astrônomo, né? E eles começam a viajar, então, primeiramente no sistema solar, passam na Lua, passam em alguns planetas do sistema solar, e nessa viagem ela vai explicando para eles conceitos espirituais da pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das formas de vida, introduzindo conceitos sobre a vida em outros planetas, como que são os corpos, as estruturas orgânicas naqueles planetas, que elas são auridas da atmosfera do planeta, como aqui, como Allan Kardec nos ensina em A Gênese. O perispírito é formado pelas características do próprio planeta, perispíritos mais grosseiros ou menos grosseiros, de acordo com a estrutura do planeta. E dentro dessa imensidão espacial, né, a Terra fica muito pequena, as distâncias são muito grandes. Urânia mostra para a personagem de Camille que não há começo nem fim no universo, que a Terra não é mais do que uma ilha flutuante, uma aldeia dessa grande pátria solar. E esse império solar não é ele próprio, mais do que uma província no seio da imensidade sideral. Então isso é importante, porque naquela época achava-se que a Terra era plana, muitas pessoas acreditavam que a Terra era plana, né, que ela era suspensa por um pilar infinito, que se você pulasse, você ia acompanhar esse pilar durante a sua queda infinitamente, né, e Camille já começa a trazer essas ideias de que não era bem assim.
Então ele começa a descrever a vida nesses outros planetas com sóis múltiplos, planetas que que giram ao redor de 3 sóis, um sol vermelho, outro azul, outro dourado, fazendo composições de cores indescritíveis para a visão humana, que nós não conseguimos nem descrever. Seres humanos, e eu vou chamar de humanos, porque ele classifica todos os seres de todos os planetas como a humanidade. Ele cunha essa frase nesse livro, chamando somos todos cidadãos do céu. Talvez seja essa a sua frase mais famosa, depois da famosa frase no discurso no túmulo de Allan Kardec, quando ele chama Allan Kardec de bom senso encarnado. Então, somos todos cidadãos do céu, talvez seja a sua segunda frase mais famosa. E é nesse livro que ele cunha, colocando essas humanidades sobre um guarda-chuva divino, onde nós todos somos irmãos, filhos de um mesmo Criador. E não foi à toa que Jesus disse, na oração dominical, Pai Nosso. E Camille, então, traz essa ideia, chamando esses seres de outros planetas de humanidade. Então, ele encontra uma humanidade em que os corpos são semelhantes a libélulas, que eles batem as asas, seres evoluidíssimos que conseguem voar, e o som das batidas das asas parecem música aos ouvidos. Alguns outros seres que conseguem perceber a visão orgânica, conversam com suas células, entendendo se elas estão funcionando bem ou mal e as suas necessidades. Outros planetas em que os seres são capazes de trocar de corpos. Quando eles estão muito idosos, eles trocam de corpo para um corpo mais jovem, com o consentimento do espírito ou da alma que está habitando aquele corpo, que quer ser mais velho. Outros leem os pensamentos e dispensam os órgãos vocais, as cordas vocais e os ouvidos, conversam só por telepatia. Outros que têm a capacidade de fechar os ouvidos, né? Nós temos a capacidade de fechar os olhos para não enxergarmos aquilo que não queremos ver. Mas os ouvidos nós não conseguimos, nós temos que ouvir as ofensas e os elogios de todos, nós não conseguimos fechar os ouvidos. Então, em Um Mundo, ele descreve seres que fecham os ouvidos. Tudo isso não é de forma mediúnica. Camille assina suas próprias obras, né? Então, Urânia vai levando ele nessa viagem, ele vai nos narrando sobre essas grandezas. Na primeira parte da obra, a obra é dividida em 3 partes. Essa primeira parte chama A Musa do Céu. O livro foi escrito em 1889, no fim do século XIX. Isso tem uma implicação importante, nós chegaremos nessa implicação mais para frente na nossa fala. Então, essa primeira parte, A Musa do Céu, caracteriza essa viagem de Camille com Urânia pelo universo. E o engraçado, curioso, é que como ele foi pioneiro, nós conversávamos sobre isso nos bastidores, como ele já trazia conceitos sobre gravitação universal, que a física desenvolve hoje, a teoria atômica, os vazios dos átomos, os elétrons, as eletrosferas, que foi desenvolvida posteriormente, e Camille já estudava sobre essas coisas, né? Então, nessa viagem, de repente, ele chega no fim do universo, ele acha que é o fim, e ele, então, pergunta para Urânia, periferia do universo? Chegamos no fim? Sim, não? Depois de terem percorrido grandes distâncias, né? Eu fico pensando o que ele quis dizer com isso, periferia do universo, se era o fim de uma galáxia, né? E aí existiria um espaço vazio, entre aspas, no universo, para outra galáxia. E veja como é pioneiro. O livro foi escrito em 1889, mas foi somente em 1920 que descobriu-se, confirmou-se que o universo era constituído de múltiplas galáxias. Não se sabia isso. Foi Hubble, Edwin Hubble, que descobriu isso, estudando as estrelas cefeidas, né, baseado nos trabalhos da grande astrônoma mulher, também pioneira, Henrietta Leavitt, né, em 1920, ele consegue provar que são múltiplas galáxias. E aí Camille vem e nos diz, é o fim do universo aqui? Aí Urânia responde para ele, nunca, nunca um fim. Sabe onde estamos? Sabes que caminho temos percorrido? Estamos no vestíbulo do infinito, tal qual estávamos na Terra. Não avançamos ainda nem um único passo no universo. Essa distância toda que nós percorremos não significa nem um único passo no universo, né? Então, ela mostra que existiam outras ilhas de outros sóis, caracterizando outras galáxias. Então, Camille já defendia essa ideia nessa época. Aquele leitor menos atento talvez não tenha prestado atenção nisso, né? Mas isso acontece. Na segunda parte do livro, quando Urânia já devolve Camille para o seu corpo, e ele acorda, né, depois de trazer todos esses conhecimentos, nós vamos encontrar uma personagem nova. Essa segunda parte recebe o nome de Jorge Espero.
que é um grande amigo da personagem de Camille Flammarion. Jorge Espero também era um estagiário do Observatório de Paris, e ele era o assistente direto de Le Verrier, desse astrônomo famoso, que existiu de verdade, né? Isso na obra, né? Jorge Espero era essa personagem amigo de Camille Flammarion. E nós vamos, então, conhecer esse jovem sonhador, esse jovem encantado pela vida, encantado pela astronomia, e que também trazia dentro de si essas ideias de imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, e ele discutia com a personagem de Camille profundamente essas ideias e esses conceitos. Certa feita, ele e Camille, então, na obra, viajam para a Noruega para estudar o fenômeno da aurora boreal através de voos de balão. E lá, na hora que eles estavam voltando, dentro do navio, no porto, eles avistam uma linda jovem à beira ali do porto com o seu pai, acompanhada de seu pai. É a jovem Icleia. E aí nós conhecemos essa personagem maravilhosa também, que fará um par romântico com Jorge Espero. Jorge Espero e Icleia. Não é o primeiro par romântico que nós conhecemos nas obras de Camille. Na sua obra também, no seu romance chamado Stella, nós vamos ter o par romântico entre Stella e Rafael d'Argilan, que também se encantam apaixonadamente, não só um pelo outro, mas pelas ideias astronômicas, pelas ideias da imortalidade da alma, pelas ideias da pluralidade dos mundos habitados. Mas nesse primeiro encontro entre Jorge Espero e Icleia, nada acontece porque eles mal se notam. Entretanto, a figura bela de Icleia fica gravada na retina das nossas duas personagens, Camille e Jorge Espero. E alguns meses depois, num congresso de ciências em Paris, eles avistam Icleia no salão da conferência. O seu pai, o pai de Icleia, era apaixonado por Paris e era apaixonado por ciência. Então viajou para Paris para participar desse congresso. E aí então Jorge Espero é apresentado a Icleia e eles inicialmente se enamoram filosoficamente através do mundo das ideias. E a necessidade de conversar um com o outro vai aumentando cada vez mais, porque eles se encontram cientificamente, se encontram filosoficamente, até que há um toque de mãos, até que há um beijo, até que eles então formam um casal com todas as suas propriedades e resolvem se casar. O casamento vai ser na Noruega, que é a terra de Icleia, só que eles decidem ir para a Noruega 2 meses antes do casamento. E Jorge Espero, então, planeja um voo de balão para que ele possa mostrar para sua amada as belezas do alto. Mas, e aí contando um spoiler para quem vai ler a obra, mas esse spoiler é muito importante, acontece um acidente nesse voo de balão. O balão perde gás e começa a cair de 5.000 metros de altitude. E Jorge Espero tenta desesperadamente salvar ambos, jogando ou desprezando os pesos no balão, sacos de areia, tudo que fazia peso e tinha massa no balão, mas isso não é suficiente para impedir a queda do balão. E ali no desespero, Icleia, por amor ao seu amado, querendo muito salvá-lo, então ela se joga do balão, porque ela mesma tinha sua própria massa, era a última coisa que tinha peso no balão. E ela cai lá das alturas, e eles sobrevoavam um lago. E então, imagina e supõe que ela cai nas águas desse lago. E no desespero para salvá-la de um possível afogamento ou da própria queda, ele também salta, imaginando que vai cair na água do lago. Mas como o balão estava em movimento, ele não cai na água do lago. Ele cai em solo firme e ele desencarna. E acaba que a Icleia também havia desencarnado, né? E Camille fica muito chateado e muito magoado, entristecido com a perda do grande amigo Espero, com quem ele compartilhava ideias filosóficas sobre a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados. Mas o tempo passa. Uns 20 anos depois, na história, Camille encontra um médium sensitivo e ele vai estudar esse médium. E esse médium, então, recebe uma mensagem dizendo que havia ali um espírito que se dizia ter sido amigo muito próximo de Camille e que atualmente morava em Marte. Era um habitante do planeta Marte. E ele se identifica como Jorge Espero.
E Camille fica muito surpreso com aquilo, porque como é que aquele sensitivo sabia o nome do seu amigo? Mas acha estranho, talvez houvesse uma confusão, como é que ele morava em Marte, etc. Mas ele guarda aquilo na memória. Algum tempo depois, Camille de novo dorme e tem um sonho onde ele vai visitar o planeta Marte. E chega lá, ele encontra 2 marcianos, 2 espíritos que moravam no planeta Marte. E que começam a dizer e conversar com ele que o planeta Terra era um planeta muito atrasado, que Marte era um planeta muito mais evoluído. E eles vão defender essa ideia, dizendo que, por exemplo, na Terra nós matamos animais para nos alimentarmos deles. Nós comemos carnes de animais. E que lá em Marte, na vida marciana, isso era inconcebível. Além disso, eles vão dizer que na Terra haviam muitos assassinatos, seres humanos matavam seres humanos. E lá em Marte isso nunca acontecia. Isso é uma tônica na obra de Camille. Ele tem horror à guerra. Ele vai comentar ao longo de sua biografia, de suas obras, sua aversão à guerra. Ele não entende essa ideia de combatermos uns aos outros, sendo que somos todos seres humanos, sendo que somos todos iguais perante Deus. Se você fizer um voo de balão ou de avião e você olhar para a Terra, você não vai ver as fronteiras, não tem as fronteiras desenhadas. Tudo isso perde o sentido quando nós olhamos a Terra sob a ótica astronômica, né? Não faz sentido nenhum esse combate sob a ótica astronômica, e Camille tem essa versão. Então ele fica muito impressionado com esse espírito, esses 2 espíritos, desculpa, que fazem esse alerta para ele sobre a necessidade que a Terra tinha de progredir. E aí, certa feita, ele está no seu observatório em Juvisy, o Observatório Camille Flammarion, e ele vai fazer um experimento. E quando ele sobe até a cúpula do observatório, ele vê sentado naquele muro o seu amigo Jorge Spero. E ele então se assusta, como pode? Jorge Spero havia desencarnado há mais de 20 anos. Então Jorge comenta que ele está encarnado atualmente no planeta Marte e que ele estava ali em sonho, num desmembramento, numa aparição tangível para Camille Flammarion, como nós estudamos no livro dos médiuns. Ele aparece, Camille tem a capacidade, a possibilidade de tocá-lo ali, num fenômeno de efeito físico, né, uma aparição física de Jorge Spero. E Jorge Spero vai então dizer sobre a vida em Marte, como ela era evoluída, como Marte é um planeta extremamente feminino, que se predomina a vida feminina, e por isso a sensibilidade aguçada naquele mundo, que ele atualmente estava encarnado em um corpo feminino, e que Cleia estava encarnada em um corpo masculino, e que eles formavam um casal, e isso está de acordo com o que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, onde nós vemos que o espírito não tem sexo, né? Ele pode encarnar em corpos diferentes, como a vida lá é mais que intenssenciada, como não há guerras, como há harmonia, e descreve toda a vida em Marte, muito parecido como Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, escreve a vida em Marte na obra Cartas de uma Morta, segundo livro que o grande Chico Xavier psicografou, e ela então faz revelações também surpreendentes sobre Marte. E caminhando para a terceira parte do livro, né, Céu e a Terra, é o título dessa terceira parte. Essa parte, ela, claro que ela tem muitos detalhes, né, mas eu vou trazer um detalhe que eu acho mais enriquecedor dessa obra, que é uma frase de Camille que me toca muito, que Camille está viajando, está passeando no interior de um bosque com um amigo pintor, e eles então avistam uma linda mulher dentro de uma casa, através da janela. A mulher não os vê, mas ela está saindo do banho seminua, e ela está penteando os cabelos de frente para um espelho, de modo que eles conseguem ver o rosto dessa mulher, a face dessa mulher, através do espelho. E essa mulher não percebe a presença deles, e nem escuta, porque há uma água corrente, uma espécie de cachoeira, uma água corrente muito próxima, e ela não consegue escutá-los. Mas eles observam aquele corpo feminino a pentear-se, e o seu amigo fica encantado com aquela mulher, e ele então vira para Camille e diz, olha Camille, que beleza essa mulher, olha a beleza desse corpo feminino, o que você acha disso? E então ele revela toda a sua poesia quando ele diz, vejo nesse corpo feminino
uma alma vestida de ar. Vejo nesse corpo feminino uma alma vestida de ar. E aí ele vai gastar 4, 5, 6 páginas da obra para explicar o que ele quer dizer com uma alma vestida de ar. E aí nós vamos, então, perceber todo o conhecimento de Camille sobre a teoria atômica, sobre os átomos, quando ele vai dizer que aquele corpo era constituído de átomos, e que os átomos são cheios de espaços vazios. O núcleo é muito pequeno perto da eletrosfera, então esses espaços vazios permitiriam que esse corpo fosse caracterizado por múltiplos vazios. É uma alma penetrada por ar, uma alma revestida por ar. Ele vai dizer que aqueles átomos vêm do ato de respirar, que o oxigênio que nós inspiramos pelos pulmões ganham a corrente sanguínea e vão até a intimidade das células, onde eles participam do ciclo de Krebs, fazer energia e a renovação celular. Esses átomos também vêm da alimentação, seja da alimentação de animais ou de vegetais, e que esses alimentos metabolizados e absorvidos se transformam em átomos que constituem esse corpo físico. Ele vai dizer ainda que os átomos que constituem aquele corpo não são os mesmos 3 meses depois, porque as células todas, elas se descamam. Por exemplo, o nosso intestino descama milhões de células por dia, a nossa pele descama milhões de células por dia, e elas são renovadas pelo conjunto atômico, pelo conjunto de formação de moléculas, por aqueles átomos que formam moléculas e são preenchidos por vazios. E ele então chega até o cérebro, e ele faz uma dissertação belíssima, onde ele diz como é que esses átomos encostados uns nos outros, ligados pelas ligações atômicas que nós estudamos na física e na química, podem ser os responsáveis pela emoção, pelos pensamentos. São apenas átomos. E aí eu trago uma frase de uma outra obra de Camille, onde ele vai dizer: o espírito rege os átomos. Os átomos não regem, são regidos pelo espírito. E que toda emoção, todo pensamento, todo sentimento vem de uma entidade exterior àqueles átomos formando o cérebro. E que a alma utilizava o cérebro como ferramenta de expressão. Então ele justifica para o seu amigo o que ele quis dizer com uma alma vestida de ar. Ele então traça vários conhecimentos sobre gravitação universal, como é que os corpos celestes se movimentam. Ele caracteriza a Terra como redonda, derrubando a teoria da Terra plana, dizendo que a Terra é uma esfera, e quando nós temos uma esfera na mão, nós já trazemos conosco a ideia de que esfera pode se movimentar, ela pode rolar, ela pode girar, e ele então descreve os movimentos da Terra de rotação, os movimentos de translação, e ele vai dizer uma coisa muito importante, que é o movimento, essa força que rege o espaço. Mas o que criou o movimento? O que pôs as estruturas celestes em movimento? Aliás, ele vai chamar as estruturas celestes, né? Ele vai dizer que os corpos celestes são letras na poesia da criação divina. Ele vai colocar essa frase com essa beleza. Como o livro começa com Urânia, chamando Camille para uma viagem, ele termina também com Urânia. Quando Camille consegue aquela estátua de Urânia que estava no gabinete de Le Verrier, através de uma troca que é descrita no livro. Seu amigo Jorge Espero, antes de desencarnar, consegue aquela estátua para ele numa troca. E ele então coloca aquela estátua no seu gabinete de estudo. E muitos anos depois, ele olha para a estátua e percebe que ela está olhando para algum lugar na parede, e aquele lugar é, então, um quadro do seu amigo Jorge Espero. Urânia direciona o seu olhar para Espero. Nesse momento, de maneira misteriosa e fantástica, o quadro cai e se quebra. E quando o quadro quebra, Camille nota que atrás da gravura que representava Jorge Espero havia uma carta, escrita pelo pai de Icleia, o sogro de Jorge Espero, aquele que levou Icleia a Paris para a exposição de ciências. E nessa carta, nós vamos encontrar os pensamentos de Jorge Espero.
25 itens que fazem um resumo do livro. Então, nesses 25 itens, Jorge Spero vai dizer sobre a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das reencarnações, a astronomia como uma fonte de filosofia inesgotável. Aliás, Camille vai dizer que o conhecimento astronômico será a religião dos espíritos superiores, que essa busca por conhecer o universo nos aproximará cada vez mais de Deus, cada vez da ideia de um Criador. Esse conhecimento astronômico, ele é indissociável do conhecimento psíquico, do mundo do espírito, que não é possível estudar uma coisa sem outra. Então, esses 25 itens resumem a filosofia de Jorge Spero, que está dispersa ao longo de toda a obra. De maneira resumida, é isso que nós temos nessa obra, nesse lindo romance Urânia. Então, eu já chamo Marcelo aqui para que ele possa continuar conosco essa conversa. Nesse pouco tempo, acho que foi um resumo bastante satisfatório, digamos assim. Acho que deu para despertar a curiosidade das pessoas. De 0 a 10, a nota é 11, Vicente. Nossa, sensacional, muito bom. Excelente síntese. Fica aí o gostinho para vocês. Até coloquei aqui no meu nome, ó, um desenhozinho para poder fazer apologia aos espectros de frequência que nós estamos mergulhados neles, né? E afinal de contas, nós não os observamos, mas eles estão aí. Essa obra é sensacional, eu queria super te agradecer, tá? Porque foi uma indicação sua aqui para o nosso bate-papo. Você que é um especialista em Camille Flammarion, isso é importante que se diga. Nas horas vagas, o Vicente é médico, sabe, gente? Então ele estuda bastante Camille. Como vocês percebem, tem bastante consistência e indicou para a nossa live aqui essa obra. E a gente, claro, como você comentou, né, eu li de 2 sentadas, né, de um dia para o outro, porque realmente é um livro que quando a gente começa a ler não quer parar. E eu já queria, né, antes de mais nada, a Regina não está aqui, Vicente, então a gente tem um protocolo aqui, tem quase uma liturgia, e eu esqueci dessa liturgia, que é agradecer aos internautas que estão conectados conosco e também agradecer esse Jesus que podia fazer sozinho, né? Dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Ele podia fazer só, Vicente, chamou 12, é sinal que a gente não faz nada sozinho. Então, o nosso trabalho aqui está sendo transmitido para vários companheiros, né? Por vários companheiros. O Lar Espírita Caminho do Cristo, que é uma instituição onde fica Moureja, nossa querida Eulália Bueno, a Web Rádio Portal da Luz, fica em Dourados, Mato Grosso do Sul, a Web Rádio Fraternidade, na pessoa do nosso querido Rubens de Castro, né, em Uberlândia, Minas Gerais, aqui de São Paulo, a Rede Amigo Espírita. E nós temos também a TV CACAL, que é o Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz. Fica em Florianópolis, Santa Catarina. Por último, e não menos importante, nós temos a TV 7, né? Terra de Campina Grande, Paraíba, onde fica a nossa Denise Lino e também o nosso Rossandro Klingen, né? São 2 amigos do coração que também estiveram aqui entre nós. Esse é o conjunto de pessoas que nesse exato momento está transmitindo essa live conosco. Como agora a gente vai entrar nesse segundo bloco, eu vou pedir a Regina para soltar aqui a nossa vinheta. Viu, Regina? Não esqueça. Momento de interação, perguntas e respostas. Viu como é caprichado, Vicente? Tem vinheta de pergunta e resposta, né? Muito bom. Olha, eu queria começar comentando contigo que uma das coisas que me chamou bastante atenção na leitura é esse halo poético de Camille. Porque quando ele descreve a beleza de uma musa, ele faz de uma forma... A gente comentava, né, no offline aqui, né, Vicente? Ele faz de um jeito assim tão singelo, tão belo, tão bonito, né? Ele consegue transformar aquilo que poderia ser
uma sensualidade que resvalasse para algum aspecto menos digno, vamos dizer assim, mas ele coloca isso, ele realmente eleva a reflexão. E ele, para que você comente, né, a gente destacou aqui uma de suas formas de escrita, né? A criação é um poema do qual cada letra é um sol. Isso é sensacional, né? Ele faz isso também no final do livro, quando ele vê essa mulher seminua, né? Ele descreve isso sem sensualidade, quando ele vai desenvolver essa teoria científica para mostrar por que ela é uma alma vestida de ar, né? Enaltecendo o belo, o feminino, sem vulgaridade, que muitas vezes isso acontece muito na sociedade hoje. As mulheres acabam sendo enaltecidas pelo corpo e não por outras qualidades que todas elas possuem. Então ele consegue fazer isso de uma maneira muito poética, né? E quando ele fala essa frase, a criação é um poema onde cada letra é um sol. Ele está se referindo aos múltiplos mundos que existem no universo, as múltiplas estrelas que ele estudava como astrônomo, as estrelas duplas, as estrelas triplas. Então ele vai dizer que Deus é um poeta, e no seu poema tem muitas letrinhas. E ele criou essas letrinhas como sóis, como mundos, que nós temos o prazer de habitar, a felicidade de habitar. Nós somos cidadãos do céu, cidadãos desse mundo poético que Deus criou, né? Então o nosso sol aqui, ao redor do qual a nossa linda terra gira, é apenas uma letra na criação do poema divino, né? Então isso é muito bonito, isso é muito bonito e muito profundo, isso, e só isso já daria uma palestra inteira, né? A gente poderia aprofundar nisso daí. Então, é nesse livro que ele cunha essa frase também, né? Eu separei várias aqui, não vai dar tempo, né? Nós vamos otimizar aqui o nosso tempo, é uma alegria. Bom, você volta, né, Vicente? Não tem problema. Mas a gente escolhe uma outra obra dele aqui para conversar. Mas um ponto que eu queria que a gente destacou, eu queria que você comentasse, você falou já no primeiro bloco, mas eu queria que você reforçasse para os internautas, sobretudo para a gente estimular, né? Não foi à toa, não foi casual, né? Foi causal, né? Como dizem os gregos, não há caos, há cosmos. Então, não foi por acaso que a gente leu essa citação de Joana de Ângelis nos incitando à leitura, né? Então, se as pessoas saírem daqui, Vicente, estimuladas para ler Camille, olha, é um livro que você lê de um dia para o outro, gente. É um livro de menos de 200 páginas, mas é um livro denso do ponto de vista de conteúdo, tá? Porque não sejamos ingênuos nessa perspectiva, mas do ponto de vista da leitura, realmente você vai embalado por ele. E uma coisa que me chamou a atenção, até em função da data de publicação, é o fato de Camille trazer na obra elementos que hoje a gente conhece no século XXI, como, por exemplo, a astrobiologia. Você que gosta de astronomia sabe o que é isso, mas vou te dar aqui... vou cavar o pênalti, você chuta e faz o gol. Então vou levantar a bola e você corta, né? Já que eu sei que você gosta de vôlei também. Então, a astrobiologia colocada por ele nesse tempo, né? Falando de vida em outros planetas. Desdobra um pouquinho para a gente sobre isso, Vicente. Pois a grande questão, né? Nós estamos sozinhos no universo ou não? Para os não espíritas, né? Para a humanidade materialista, essa pergunta faz sentido, porque os espíritas já sabem essa resposta há muito tempo, né? Inclusive tem um astrônomo famoso que cunhou uma frase muito interessante, que ele fala assim: eu não sei o que é mais assustador, se nós estamos sozinhos no universo ou se nós não estamos sozinhos no universo. As duas coisas são assustadoras, né, na visão da ciência aqui da Terra. E Camille lida com isso com tanta naturalidade, quando ele escreve essa obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, que é elogiada por Kardec, inclusive no discurso à beira do túmulo de Kardec, ele faz referência a isso, ele chama Kardec de mestre e amigo, ele diz: mestre e amigo, você acreditou em mim desde o começo,
me incentivou desde o começo, quando eu ousei escrever sobre a pluralidade dos mundos habitados. Você acreditou tanto em mim que você colocou as minhas ideias sobre a pluralidade dos mundos habitados no cerne basilar da sua obra, como um dos grandes pilares da sua obra. Isso está lá no discurso de Camille, que você pode encontrar lá em Obras Póstumas e também na Revista Espírita. Né? Então ele fala isso, ele se refere a isso com uma naturalidade incrível. E nas suas obras, ele começa a trazer essa ideia dessas vidas em outros planetas, vidas espirituais, vidas orgânicas, às vezes na matéria, como nós aqui, né? E vidas quintessenciadas. Agora, como é que a gente faz um paralelo disso com a atualidade? Né? Até hoje, a ciência moderna não conseguiu encontrar evidências de vida fora da Terra. E a humanidade busca incessantemente isso, né? Você vê que novos telescópios foram construídos, né? Nós temos aí alguns telescópios que já encontraram mais de 4.000 planetas fora do sistema solar, e esse ano, se Deus quiser, depois de vários adiamentos, será lançado o James Webb Space Telescope, né? Que é um espetáculo de telescópio, talvez a maior criação do intelecto humano, que vai substituir o Hubble e que será capaz de estudar a atmosfera de planetas muito longe, descobrindo, inclusive, moléculas que caracterizam aqueles mundos, como, por exemplo, a clorofila. Será possível ver isso, que é uma molécula que existe só em vegetais. Então, se o James Webb Telescope encontrar clorofila em um planeta, significa que aquele planeta tem planta, né? Nós só conhecemos clorofila em vegetal, a não ser que exista uma forma de vida exótica que nós não conhecemos, que tem clorofila na sua constituição, né? Então, seria uma coisa revolucionária. Mas Camille não. Ele está lá falando de seres que parecem com libélulas, de seres que fecham os ouvidos, de seres que conversam com as próprias células. E, inclusive, ele fala de uma vida que ele teve, não na obra Urânia, mas em outra, Narrações do Infinito, que nós já conversamos sobre ela aqui. Né? Ele fala de uma vida que ele teve na constelação de Órion, onde ele conheceu o espírito que hoje publica as suas conclusões com o nome de Allan Kardec. Olha só o danado. Falando que conheceu Kardec há 2.400 anos desse outro mundo. É só isso, só, né? Obviamente, eu repito, as obras dele não são mediúnicas. Ele escreveu de próprio punho. Mas, obviamente, que você vê que tem uma inspiração profunda. E muitas vezes, como Kardec diz na Revista Espírita, ao se referir à obra Pluralidade dos Mundos Habitados, ele diz assim, olha só o que Kardec fala dele. Percebe-se que esse jovem ou é muito evoluído através de experiências anteriores, ou é inspirado por bons espíritos, de tão profunda que é a filosofia que ele traz nesses ensinamentos. Então, essa ideia da pluralidade dos mundos habitados é um pilar das obras de Flammarion, e que a humanidade só avança agora para tentar descobrir vida em outros mundos, né? Muito bom. Você comentou de Kardec, né? Aliás, existe vários momentos nesse livro e nos livros dele. Deus Natureza também é um que particularmente me encantou, eu li na adolescência. Confesso que muita coisa do que eu li à época, né? Eu não tinha maturidade psicológica, né? Então a gente lê, mas não assimila, né? Então, certamente, eu vou precisar fazer uma releitura, como já fiz de alguns outros capítulos, e descobrir um livro novo, né? Mas aqui, nessa obra, existem momentos em que ele vai falar, por exemplo, para dar uma citação dele que a gente extraiu aqui, né? A astronomia será a diretriz da filosofia. Eu achei isso assim simplesmente sensacional. E ele descreve, ele faz faz apologia, faz diretamente estabelece uma visão que Allan Kardec vai colocar na segunda parte do Livro dos Médiuns, que é a aparição de pessoas vivas. Ou seja, se você vê um espírito, não mata ele não, porque pode ser alguém em desdobramento pelo solo, né? Meu Deus, eu vi um espírito. Allan Kardec resolve essa encrenca, coloca isso no Livro dos Médiuns, mas Camille traz esse assunto para a obra, né, o Vicente, conectado, né, com o pensamento do codificador, né? Pois é, e isso é interessante por vários motivos. Ele trabalha essa ideia ele estuda esses fenômenos de aparição de vivos na sua obra
a morte e seu mistério, assim como Ernesto Bozano também estudou na crise da morte, e depois ele estudou isso em uma outra obra dedicada exclusivamente à aparição de espíritos em funerais e velórios. Então ele pega esses estudos que ele fez, essas pesquisas que ele investigou, ele foi atrás, entrevistou as pessoas, para ele ter um subsídio científico, e ele constrói isso na personagem de Jorge Espero. Ele traz esse conhecimento teórico para esse romance Urânia, para ele poder exemplificar que esse fenômeno é real, e que ele existe, que muitas vezes nós estamos diante desse fenômeno e não nos damos conta disso, né? Que, na verdade, essas aparições são pessoas como nós, né? São espíritos como nós. Agora, essa parte sobre a astronomia, será a diretriz da filosofia, isso é muito, muito bonito, né? Nós que gostamos muito de astronomia, nós chegamos à conclusão que a astronomia, ela é um caminho para a conexão com o Criador. Né? E muitas vezes, Marcelo, você está morando em São Paulo. Eu morei em São Paulo por 3 anos, durante a minha residência médica. E eu reparei que nos 3 anos que eu morei em São Paulo, eu quase não olhava para o céu. Eu quase não notava a presença das estrelas, porque a magnitude da metrópole São Paulo, ela acaba te engolindo, te sufocando, e você acaba sendo sufocado por ela, né? Pelo trânsito, pelas tensões, pela pressão, e a gente esquece de olhar para o céu. E quando a gente olha para o céu, isso traz uma sensação de humildade, de pequenez, mas não é aquela pequenez que estão te humilhando, não. É aquela pequenez de humildade, de gratidão, de reconhecimento, né? Que é o que a gente sente quando a gente coloca o olho na ocular e na objetiva de um telescópio e vê, por exemplo, um planeta como Saturno, com seus anéis e os seus satélites girando ao redor, as suas luas. Isso te traz uma conexão profunda com o Criador. E como ele era um estudioso da astronomia, ele sentiu isso e ele transmite isso nas suas obras. Né? Olha o que ele diz desse trecho que você selecionou, que eu também selecionei. Ele começa esse trecho dizendo assim: a astronomia será, pois, eminentemente, antes de tudo, a diretriz da filosofia. Por que ela será a diretriz da filosofia? Os que raciocinarem fora dos conhecimentos astronômicos ficarão à margem da verdade. Quer dizer que a astronomia traz a verdade. O que é a verdade? A obra divina, as leis morais de Deus, as leis do Criador. A astronomia te permite aproximar-te dessa situação do Criador, da criação. Os que fiéis seguirem o seu fanal irão subindo gradualmente na solução dos grandes problemas. Ao estudar a astronomia, então, a gente é capaz de minimizar os problemas terrenos e traz uma outra perspectiva do que realmente é importante na vida. Né? Essa coisa que a astronomia nos diminui, nos torna pequenos diante da criação, dá outra perspectiva à nossa vida. É igual você acreditar na imortalidade da alma. Os problemas diminuem. Né? E se você olha para um atrito familiar, para um problema no trânsito, um problema no trabalho, gente, qual a importância disso dentro da eternidade? Né? Não que você não tenha que resolvê-lo, encará-lo, né? Solucioná-lo, mas você não sofre tanto mais, porque você sabe que a vida é muito maior que isso. E aí ele conclui esse raciocínio dizendo: a filosofia astronômica será a religião dos espíritos superiores. Nossa, eu achei isso assim sensacional. E eu lembro, Marcelo, do Livro dos Espíritos, quando perguntam a Allan Kardec se no futuro a Terra será de espíritas. Isso. Né? E ele fala que não, nem todos serão espíritas, mas serão espiritualizados. Né? Os espíritos superiores, eles não precisam ser espíritas. Nós temos incontáveis espíritos superiores em outras expressões de fé. A gente pode citar vários aqui: Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Santo Agostinho, enfim, vários outros, Buda, em outras expressões de fé, que não tem nada a ver com o espiritismo. Né? Mas a filosofia astronômica é um ponto de comunhão, de conexão de todas essas filosofias religiosas com a alma evoluída, com a alma que já se conectou com o Criador. Então ele faz essa ode, essa homenagem à astronomia na segunda parte dessa obra, justificando por que ele acha
que a astronomia é a diretriz da filosofia. Isso é incrível. Realmente eu fiquei muito impactado, porque é um astrônomo, mas é um poeta, é um homem muito delicado, a gente consegue assim perceber o coração dele, né? A forma como ele escreve fala bastante da dimensão espiritual dessa criatura, sabe? Eu fico imaginando quão especial foi Camille Flammarion, a forma dele, a gente fica, eu pelo menos quando estava lendo agora, né, fiquei imaginando como é que era ele falando. Eu às vezes faço esse exercício, sabe, o tom de voz de Allan Kardec, o tom de voz, graças a Deus o Oceano, ele fez um trabalho maravilhoso e recuperou muita coisa de Chico do Pinga Fogo, e a gente vê o tom de voz de Chico, ele falando coisas assim, graves, mas de um jeito dúlcido, né? Então essas almas, e Camille está nessa pegada, é um espírito realmente que a gente sente que é uma criatura elevada, e ele nos eleva na leitura dele, né? Deixa a gente realmente num patamar superior de reflexão. Regina, os internautas também têm vez, e eles estão aqui ávidos para fazer perguntas, viu? A Rita pergunta o seguinte: a musa descreveu todos esses fatos em um só sonho? Na verdade, o sonho com a musa da astronomia, Urânia, é só na primeira parte do livro, no primeiro terço, naquela viagem astronômica que ela vai descrevendo seres em outros planetas, trazendo ali dentro dessa descrição conceitos espíritas e espiritualistas, né? Os conceitos de vida em outros mundos, de reencarnação, né? Nessa parte, e é ela que fala, é dela essa fala sobre a astronomia. É a personagem Urânia que fala essa ode à astronomia, né? E Camille está ouvindo Urânia falar. Então, ela descreve esses fatos em um sonho só, no primeiro terço da obra. Agora, o segundo terço, que é a história de Jorge Espero com Icleia, já não é mais um sonho. São fatos tidos como reais, que Camille descreve no romance dele como sendo a realidade do romance, né? Então, o sonho é só na primeira parte. Muito bom. Rita, olha. Tcharam. Essa capa aqui, eu gosto da sua, viu? Porque, inclusive, eu acho que é de mamãe. A mamãe tem, acho que é com essa capa aí, ó, é exatamente essa capa aí. É que eu precisava ler, né, tem uma coisa que eu não consigo fazer, bater um papo sobre, eu não vou chamar de entrevista, mas conversar com as pessoas sobre um conteúdo que eu não visitei, eu não consigo fazer isso, né? Então, você me deu esse presente, viu? Porque realmente é sensacional. A Benigna pergunta assim para você, olha, linda explanação, Vicente, eu também adorei, viu, Benigna? Afinal, Marte é mais evoluído que a Terra? Segundo informações que nós temos de espíritos confiáveis, né? Seria um mundo à nossa frente. Obviamente que a vida lá não é material, né? Não é igual a nossa, aqui o nosso corpo, é uma vida espiritual. Afinal, nós já temos até robôs lá e sondas, até helicóptero lá nós temos, né? E não encontraram vida igual a nossa, materialmente. Mas Camille Flammarion traz essas informações, Maria João de Deus traz essas informações, né? Que lá a vida está adiantada em relação à nossa vida aqui no planeta Terra. Viu, Benigna? Benigna, acho que estava querendo, viu, Vicente, um passaporte ali, um ticket de ida e volta, né? Lá para Marte, né, Benigna? Vai dar uma reencarnada lá e depois volta. Aliás, Camille fala sobre isso no livro, né? Ele faz esse transporte e, de repente, a Benigna se interessou aqui, viu, Vicente? Mamãe pergunta o seguinte, olha, mamãe está sempre aqui. Os contemporâneos de Kardec eram espíritos missionários encarnados para colaborar na codificação espírita? Não sabia que a senhora Deise era sua mãe, Marcelo. Minha mãezinha. Ah, que beleza, um prazer conhecer a mãe desse amigo querido. Bom, olha só, no próprio filme Kardec, né, nós vamos ter uma passagem em que Kardec narra que caso ele falhasse em sua missão, outros haviam encarnado com capacidade
de levar a missão adiante. Afinal, o Espiritismo não é obra de um homem só, né? O Espiritismo é obra dos Espíritos, é obra de Jesus na Terra, né? Tanto que lá na introdução, nos prolegômeros do Livro dos Espíritos, está lá, os Espíritos do Senhor, descidos do alto, né? Então, sim, haviam outras pessoas preparadas que talvez fossem capazes, né? E aí, quem poderia ser, né? Talvez pessoas até anônimas, que nós não chegamos a conhecer na história, né? Mas dos que são conhecidos, certamente essa tríade de Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion devem ser incluídas obrigatoriamente, né? Eu gostaria de fazer um comentário, tem uma pessoa que fez um comentário, eu vou até passar na frente das perguntas, a Nilce Maria Vidigal Lima. Ela fez um comentário sobre Eurípides Barçanufo. É verdade isso que a Nilce escreveu, né? O grande apóstolo do Espiritismo de Sacramento, quando ele fundou o colégio Allan Kardec, ele resolveu estudar astronomia com as crianças, porque ele achava que a astronomia era grande formadora de caráter. Veja só, né? Isso que a gente acabou de falar, que a astronomia tem esse papel filosófico importante, Eurípides Barçanufo já reconhecia isso, e ele foi inspirado por Maria lecionar astronomia. E quando ele foi escolher as obras que ele usaria como referências bibliográficas, ele escolheu o livro Astronomia Popular, escrito por quem? Camille Flammarion, que era um tratado de astronomia que Camille Flammarion escreveu para difundir a astronomia entre as pessoas leigas, para a população que não era cientista. Né? Então, isso é verdade, Nilce, muito bem lembrado. Tá? Isso está na biografia de Eurípides Barçanufo, escrita pela sua sobrinha, esqueci o nome dela agora, mas Eurípides, o Homem e a Missão, é o título da biografia que eu li recentemente, porque eu tenho um pezinho lá em Sacramento, né? Uma história que a minha avó nasceu lá, né? Em Sacramento, e nasceu sob a tutela de Eurípides. O Eurípides fez o parto da minha avó em desdobramento. Mesmo? Eurípides fez o parto da minha avó em desdobramento, lá em Sacramento. Aquelas histórias que ele estava, né? Ele fez partos à distância, né? Um deles foi da minha avó. Essa história está no Anuário Espírita de 1992, publicado pelo Instituto de Difusão Espírita, o IDE, né, da minha avó. Foi assim que o espiritismo entrou na família, né? Caramba, que história sensacional, hein? Eu tenho um pezinho lá. Diz um amigo meu que eu tenho plano de saúde Eurípides. E é um plano bom, hein? Inclusive, olha, eu queria aproveitar que você está comentando de Eurípides Barçanufo. Nessa obra que a gente está estudando aqui, todas as segundas-feiras a gente fala sobre esse livro, olha, No Rumo do Mundo de Regeneração. É o 18º livro da Lavra de Manuel Filomeno de Miranda, pela Pena Segura de Divaldo Franco. A primeira obra ele psicografou em 1970. Então, a gente está em 2021, a gente tem um bom tempinho, né? É um senhor, né? A produção literária de Miranda é um senhor de mais de 50 anos, mais especificamente porque em novembro do ano passado foi quando a Mansão do Caminho publica o prefácio da obra, né? O prefácio é assinado em novembro de 2020, e o livro vem como um presente de Natal para todos nós. E Miranda descreve um momento grave aqui dessa obra, sabe, Vicente? Que é o capítulo 15, aonde eles vão visitar o plano espiritual superior, vai visitar aquilo que Miranda chama de a cidade da justiça, né? E o espírito de mais alto gabarito a dialogar com o chefete daquele espaço é nada mais, nada menos que o próprio Eurípides. Então, nessa obra que, inclusive, além de muitas outras, né, Miranda coloca a dimensão da envergadura espiritual de Eurípides Barçanufo, assim como também o faz em relação ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Então é muito apropriado você estar fazendo essa conexão, e a gente percebe como o estudo, né, desses espíritos de escola, a gente vai interconectando-os, né? Eles estão assim entrelaçados, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Quem quiser conhecer mais sobre a vida de Camille Flammarion, eu vejo aqui também um comentário, se me perdoe a pronúncia, mas acho que é da Val Wilke.
que disse que acompanhou os vídeos que eu fiz sobre a vida de Camille Flammarion, no canal que eu tenho, no YouTube, no Instagram, sobre a vida e a obra dele, né, que é uma série biográfica. Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. É o nome que eu dei a essa série, onde eu conto a vida dele desde bebezinho, né? Todas as aventuras na infância, né? Nós já estamos com mais de 24 episódios dessa série, né? Aqui, coloquei aqui, Vicente, olha. Isso, exatamente. Fazer isso, né? Essas facilidades tecnológicas, né? Nós temos vários episódios, são episódios curtos, de 15 minutos no máximo, para que as pessoas não se cansem, né? Por isso que a série vai se estendendo para vários episódios. Eu tento fazer um post por semana. Atualmente eu estou algumas semanas sem postar a sequência, por problemas de saúde na família, de trabalho, não tive realmente tempo, mas vou voltar em breve, né? Para a gente concluir essa série. Inclusive, Marcelo, eu parei exatamente na parte que ele é admitido no Observatório de Paris, nessa entrevista com Le Verrier. Foi o último episódio. Tem aqui uma contribuiçãozinha nossa aqui juntos, né? Olha, tem uma live aqui, Narrações do Infinito, olha. Essa daqui, exatamente. A gente podia ter feito isso, vamos combinar depois para poder a gente... porque esse material, quando a gente fala de Camille, dialoga, né, fundamentalmente com esse trabalho maravilhoso que você faz. Eu não consumi todos os seus vídeos ainda, mas eu sou um inscrito no seu canal, assisto o seu material, leio, releio, aprendo muito contigo. Você tem uma linguagem acessível, traz bastante conteúdo. A gente sabe, né, Vicente, o trabalho que dá para você fazer um material de 15 minutos... às vezes você tem que ler, reler muitas vezes. Preparar o roteiro, traduzir, porque as obras não são em português. O pessoal acha que é fácil, né? Que é chegar, abrir a câmera e falar, mas não é assim que funciona. Até em respeito a esses espíritos, né? Isso, exatamente. Mas eu vou pegar essa nossa live de hoje e postar lá também com a sua autorização, né? Claro, nossa, não precisa nem... A autorização tem que ser a de Camille, mas alguma coisa me diz que ele já está autorizado já, ele já autorizou. Camille, Eurípides, Kardec, todo mundo sobrescreveu ali, né? Subscrevo-me atenciosamente. Então, gente, olha, fica aí o convite para vocês. O canal aonde o doutor Vicente, nosso amigo Vicente, né? Ele fala que ele realmente, se você quiser conhecer Camille Flammarion, super recomendamos que você visite o seu canal no YouTube, né? Camille Flammarion. Você pode colocar aqui, NECAF, né? Mas se você colocar... Isso, se você colocar NECAF traço Camille Flammarion, você certamente vai encontrar o material fácil, e eu super recomendo que vocês visitem o canal, que vocês se inscrevam, consumam os vídeos. São vídeos de quanto tempo, Vicente? Aproximadamente 15 minutos. Né? Tem alguns que são 12, outros de 18, mas eu não passo muito disso para as pessoas não cansarem, né? A média 15 minutos. Média 15 minutos, como uma palestra do TED, né? Foi a minha ideia. Ótimo. Gente, 1/4 de hora, 15 minutos. E você será beneficiado com a vida e a obra de Camille Flammarion. Realmente é um material sensacional e a gente mais do que recomenda. E claro, né, depois vai ser uma alegria poder ter esse conteúdo nosso aqui postado lá. Regina, pode soltar mais uma pergunta. Acho que a Regina... mamãe de novo. Ó. Você foi falar da mamãe? A mamãe, ela é assídua aqui, viu? Os contemporâneos de Kardec... Não, esse já foi, Regina. Esse Vicente já respondeu. Enquanto ela separa uma, eu vou fazer um comentário. Eu queria que você fizesse um comentário, né? Quando ele faz uma conexão da gravidade, quer dizer, do fenômeno, né, gravitacional, né, como um dos mecanismos de comunicação. Os corpos celestes se comunicam, ele vai do micro
para o macrocosmos, né? Aliás, ele dá aula aqui de física, dá aula de química, ele nos dá aula de biologia e, claro, né, nos dá aula também de astronomia. É um professor, né? É um professor à frente do seu tempo. Né? Ele tinha coragem de dizer essas coisas num momento em que muitos outros pesquisadores viam os fenômenos, por exemplo, os fenômenos das mesas girantes, e não tinham coragem de assumir que eram reais por medo do julgamento da sociedade. Ele até tem frases sobre isso, que eu também coloquei lá no Instagram do NECAF, né, que é o meu canal. Alguém está perguntando qual é o canal, né? Aí, já está aqui na tela. NECAF, Núcleo de Estudos Espíritas, Camille Flammarion. Então, ele chama essa gravidade, esse concerto harmônico entre os corpos celestes, né, de força. A força que rege o movimento. O movimento é algo constante no universo. Tudo se move. Os átomos vibram, os corpos celestes giram, as moléculas emitem radiação, tudo está em movimento. E que a alma humana deve mover-se também, sempre adiante, sempre para frente, respeitando a lei de progresso que Allan Kardec nos traz lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, né? O universo é um movimento contínuo em direção ao progresso eterno. Agora, a grande questão que ele deixa nas entrelinhas, e ele provoca o leitor, é justamente isso, é um pulo do gato da obra, né? Tudo se move, tudo se atrai, né? E nós também nos atraímos uns aos outros, né? Por uma força, só que ele vai dizer assim, tudo bem, tudo se move, mas o que é que gerou o movimento? Isso. Né? Quem criou a lei que faz as coisas se moverem? Isso, né? Ele deixa essa pitadinha. Eu me lembrei muito de Aristóteles, sabe? Aristóteles produziu essas reflexões também. Ele chamava de o primeiro motor, né? O móvel que move todas as outras coisas, né? Exatamente. E então, às vezes, ele se refere a essa palavra, força, é a força. Ele se refere às forças gravitacionais, mas muitas vezes você pode substituir na obra a palavra força pela palavra Deus, pela palavra Criador. Né? É a força, ele chama disso. Né? Então isso é muito bonito. Eu acho tudo bonito de Camille, eu fico repetindo isso, é muito bonito toda hora, né? Mas é porque realmente ele trazia essa comunhão entre a ciência e a poesia, entre a ciência e a arte. Aliás, Gabriel Delane, já que nós estamos falando desses grandes imortais do espiritismo, ele disse que Camille Flammarion continha a arte da ciência e a ciência da arte. Então é isso mesmo. Né? Isso é o resumo do que foi Camille, né? E é por isso que a gente gosta tanto dele, né? Porque ele é extremamente científico, ele não se convencia fácil, ele precisava de evidência, mas quando ele reconhecia a evidência, ele defendia aquilo até a morte, né? Nos debates, assim, né? Ele tem uma frase espetacular também, que ele fala o seguinte, é preciso reconhecer aquilo que foi provado. Então, se foi provado através de um experimento, isso deve ser reconhecido e aceito, não tem por que ter medo daquilo. É o que Kardec dizia também, né, na Gênese, a aliança entre a ciência e a religião. O dia em que a ciência mostrar que o espiritismo está equivocado em algum aspecto, siga-se a ciência, porque a ciência é a própria representação da lei de Deus, né? É a verdade divina. Né? Então, é mais ou menos isso, né, que nós queremos dizer com a obra de Camille. Agora, considerando que ele é um homem bem à frente de seu tempo, que os livros que ele nos deixou, nas mais variadas perspectivas, né, são pensamentos à frente do tempo onde ele estava, existe um deles, e aqui não há guisa de polêmica, mas para a gente colocar um temperinho nesse assunto, ele mostra, inclusive nessa obra aqui que a gente está conversando sobre ela, essa visão do vegetarianismo ou do veganismo, quer dizer, essa coisa de não precisar matar para comer, né? Exatamente. E não é só nessa obra que ele toca nesse assunto, claro que ele não aprofunda, mas ele dá a entender que a alimentação carnívora
é uma alimentação de planetas, de provas e expiações ainda, que mundos regenerados, mundos felizes, isso não acontece, que os animais são considerados nossos irmãos e respeitados na sua individualidade, como um princípio inteligente em evolução, né? Em nenhum momento, até hoje, de tudo que eu li e estudei sobre Camille, ele se declara abertamente vegetariano, mas em várias obras ele pincela essa ideia de não nos alimentarmos de animais. Assim como em várias obras ele pincela a sua crítica às guerras, ao assassinato de um ser humano por outro ser humano. Então, isso é uma realidade nas obras de Camille, muito embora ele não se declare francamente vegetariano. Eu, particularmente, desconfio que ele era vegetariano, baseado nessas afirmações que ele faz, nessas reflexões. Tem um outro comentário aqui, da Tatiana Ferreira, né, dizendo que ela estudou as obras, os fenômenos produzidos por Eusápia Paladino e descobriu os estudos de Camille. É verdade, Tatiana. Camille estudou Eusápia Paladino, ele a recebeu em sua própria casa. Quando ela chegava na sua casa, a esposa de Camille Flammarion despia a Eusápia Paladino para evitar qualquer fraude que ela trouxesse no corpo, alguma coisa que ela trouxesse no corpo, trocava as roupas de Eusápia Paladino, junto com outras amigas. Gabriel Delany frequentou essa casa, esses estudos, e eu tenho fotos de Camille Flammarion, fotos daquela época, fotos de verdade. Era difícil tirar foto naquela época, mas eu tenho fotos de Camille Flammarion segurando as pernas de Eusápia Paladino, os pés e as mãos da médium italiana, para que ela não erguesse a mesa com o joelho ou com os pés, e a foto dela com a mesa suspensa no ar 15, 30 centímetros. Eu tenho essas fotos, né? E o Camille lá ajoelhado, não deixando com que ela encostasse na mesa, e a mesa ali suspensa no ar. Então é impressionante essas fotos. Ele estudou ela e ele pegou ela em fraude, viu? Tem um capítulo de um livro dele que ele chama de Fraudes, que ele diz que ele pegou todos os médiuns espíritas, todos os médiuns da época em fraude. Por quê, Marcelo? Você que é um estudioso do livro dos médiuns, é fácil entender isso. Naquela época, essas pessoas que eram médium, elas não tinham esse espírito espírita de que a mediunidade é algo gratuito, é um dom divino, né, que nós devemos dar de graça em benefício das pessoas que necessitam. Os médiuns daquela época, eles viviam disso. Então, quando eles eram convidados para uma sessão mediúnica, eles tinham que fazer o fenômeno acontecer. Então, muitos forçavam fraudes, né? E certa vez, Camille pegou Eusápia numa fraude. E ele conta isso de maneira muito sorrateira, muito até irônica, quando ele afronta ela na porta de sua casa, quando a sessão termina, e ele confessa para ela que ele encontrou ali o fio que ela usou para suspender tal substância no ar, e ela então dá uma risadinha, confirma com a cabeça, vira as costas e sai para voltar no outro dia para outra sessão mediúnica. Então, ele realmente estudou Eusápia Paladino a fundo e constatou que o fenômeno era real, né? Apesar de que ele vai dizer que a fraude existe, mas não é porque a fraude existe que o resto do fenômeno é real. É mentiroso. Não existe, Não existe. Né? Fraude. Fraude a gente encontra em qualquer lugar, né? Então, essa história com a Eusápia é muito curiosa também. Muito bom. É bem lembrado isso, né? Aliás, isso foi muito motivado por essas questões que Allan Kardec coloca na parte segunda do Livro dos Médiuns todo um volume de informações sobre prestidigitação, que ele chama, né? Isso. Que é justamente essa habilidade de enganar, ou essa habilidade... E você colocou muito bem, Vicente, as pessoas ficavam pressionadas, porque foi Allan Kardec quem deu dignidade ao fenômeno mediúnico, mas antes do Livro dos Médiuns, não existia essa valoração, essa dignidade, ela existiu, passou a existir na história da humanidade,
a partir do momento em que o espiritismo surge por sobre a face da Terra, né? Antes disso, nós tínhamos uma visão, a gente chamava de sobrenatural, né? Aliás, é o próprio Camille Flammarion que diz que não existe nada sobrenatural. Tudo é natural, está em a natureza. A gente só não compreende o fenômeno, né? A gente chama ele de sobrenatural. Então, a própria palavra metafísica, que tem alguns historiadores que dizem que os escritos primeiros de Aristóteles, por exemplo, que falavam sobre a physis, né, essa coisa da... Porque a palavra física vem daí, né? Physis, estudo dos fenômenos da natureza. As anotações primeiras de Aristóteles ele colocou nas primeiras prateleiras. Então, algum discípulo disse assim, aonde estão os seus primeiros escritos? É a ideia da metafísica, né? Estão acima, né? São os escritos primeiros. Mas o próprio Aristóteles vai dizer que tudo, o transcendente, né, compõe aquilo que a gente chama de physis, né? Essa ideia, né, cosmogônica, que permeou todo o pensamento pré-socrático, né? A gente vê isso bastante, além dos mitos, essa visão da explicação do mundo. E Tales de Mileto, por exemplo, é considerado um dos primeiros astrônomos, né, igualmente pré-socráticos e filósofos, fez ali a identificação de um eclipse. É impressionante como esses assuntos eles estão bem conectados na história da humanidade, né, Vicente? Agora, eu estou olhando aqui para o nosso deus Cronos, já que nós estávamos diante de uma deusa, né, da astronomia, temos um aqui do nosso lado, que é o nosso deus Cronos, que é o nosso cronômetro. E eu queria deixar esses instantes finais para as tuas considerações e te pedir uma gentileza, para depois das suas considerações, você fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom. Bom, eu só quero agradecer a sua participação, a da Regina, a dos amigos que nos assistiram, fizeram comentários e perguntas, e fazer uma convocação para que as pessoas olhem mais para o céu, né, que as pessoas possam observar as estrelas a olho nu, possam observar as estrelas com binóculos, telescópios, porque o universo é a nossa morada. Né, das múltiplas moradas que tem na casa do Pai, que inclusive Jorge Espero cita lá no final, num dos 25 itens do resumo da obra, a passagem de João, onde vai dizer que há muitas moradas na casa do Pai, a Terra é uma dessas moradas, e nós somos habitantes dessa morada. Né, nós somos cidadãos do céu, como nos disse Flammarion. Então, que nós nos sintamos como cidadãos do céu, trazendo para dentro de nós esse sentimento de fraternidade com outras humanidades e com a humanidade na qual nós estamos colocados. Isso é muito importante, olhar para o céu e reconhecer nele a obra de Deus. Isso nos traz uma conexão com o Criador, né? Uma intimidade com Deus, um sentimento de gratidão e humildade muito grandes. Isso nos coloca no nosso devido lugar quando nós estamos nos sentindo muito importantes, muito arrogantes ou muito vaidosos. Né? E às vezes nós esquecemos, essas belezas são tão bonitas aí à nossa disposição. Então, eu faço essa consideração sobre a astronomia, né, que Camille fez, e leiam Camille, né, leiam Gabriel Delany, leiam Leon Denis. Isso faz parte do conhecimento do espírita, faz parte da base. Isso nos torna mais felizes. Você falou da importância do livro, na leitura inicial, da importância do estudo. E eu encerro, então, com uma frase também de outro grande poeta literato, o nosso querido Humberto de Campos, quando ele vai dizer que, depois da prece, o livro é a outra escada que une o céu à terra. Então, que nós possamos subir os degraus dessas escadas através das obras de Camille, de Delany e de Denis, né? E então vamos orar. Vamos agradecer por tudo isso. Então, fechando os nossos olhos, buscando a imagem de Jesus, governador desse nosso planeta lindo, belíssimo, agradecer pela oportunidade que temos de habitar uma das letras da criação divina. Que através da habitação desse planeta nós possamos aprender uns com os outros o sentimento de fraternidade, o sentimento de irmandade,
e progredirmos no aspecto moral, no aspecto social, no aspecto científico, de modo que sejamos capazes de sentir a alegria divina pulsar nos nossos corações. Que o estudo astronômico, que o estudo do céu possa gerar em nós essa humildade, esse reconhecimento de que somos filhos de um único Criador nas diferentes humanidades. E que tudo isso possa nos estimular a compartilhar com nossos amigos, nossos familiares e com a sociedade em que vivemos essa alegria que encontramos na imortalidade da alma e na fé cristã. Que Jesus nos abençoe o estudo, o aprendizado e a existência, hoje e sempre. Que assim seja.